Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Tema de hoje: disciplina, parte 2. Como anunciado ontem, hoje falaremos da necessidade da disciplina. Um certo pregador do Evangelho falava a um grupo de delinquentes a respeito do amor e da bondade de Deus. A certa altura da mensagem, falou de Deus como Pai. Nesse momento, um jovem que estava entre os primeiros do grupo resmungou e, saindo irritado, afastou-se para bem distante do local. Ao terminar a mensagem, o pregador procurou para saber o motivo que o levara a afastar-se irritado. A resposta do jovem foi, abre aspas, o Senhor disse que Deus é Pai, e eu já sei que todo pai é tirano, por isso não quero saber do seu Deus, fecha aspas. O rapaz explicou, ainda que chegara àquela vida desordenada por causa da correção brutal e injusta de seu pai, que nunca lhe instruíra e sempre quando o espancava, o fazia com ódio. Provérbios capítulo 19, versículo 18, a palavra de Deus recomenda: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. No capítulo 29, versículo 15, a palavra de Deus destaca a importância da disciplina como meio de preservação do erro. E ouvinte, todos estão sujeitos à disciplina. Quando crianças e durante todo o período sob a dependência e o governo dos pais, os filhos estão sujeitos à disciplina imposta por eles. Este tipo de disciplina poderá ser muito benigno, poderá consistir de uma simples mudança de semblante ou de um olhar severo, e há filhos que não precisam mais do que isto. Quanto mais sábios forem os pais, melhor saberão escolher o tipo de correção adequado para cada situação e para cada indivíduo. Qualquer pessoa pode ser capaz de autodisciplinar-se e deve fazê-lo pela instrução adquirida da palavra de Deus e também pela disciplina recebida dos pais. A pessoa fica habilitada a impor a si mesma a disciplina necessária a uma conduta ilibada durante toda a vida. É desta disciplina que o apóstolo Paulo fala nestas palavras, abre aspas, subjugo meu corpo e reduzo a servidão, fecha aspas. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Ao homem que sabe dominar-se, o apóstolo Paulo o classifica de amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Tito capítulo 1, versículo 8. Isto é necessário e possível pela consciência do dever a cumprir para com Deus e com os homens. Ninguém duvida da eficácia da disciplina aplicada pela autoridade e imposta pela lei. Os que não querem submeter-se à disciplina dos pais poderão vir a ser submetidos à lei secular, que em algumas vezes é muito severa e noutras até insuportável. Há filhos que guardam ressentimentos contra os pais por causa da correção que estes lhe aplicaram. E ouvinte, precisamos ter consciência, a disciplina é proveitosa. Deus nos disciplina visando nosso aproveitamento a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina que provém de Deus é proveitosa para o perfeito crescimento espiritual do cristão em particular e da igreja em geral. Mas como disciplinar com proveito? O texto de Efésios capítulo 6, versículo 4
contém 2 recomendações aos pais nas relações com os filhos. Primeira recomendação: não provocá-los à ira. Os filhos são parte de seus pais e devem ser governados com ternura e amor. Os pais têm o direito de admoestá-los e aconselhá-los, mas de maneira a ajudá-los e não arrasá-los. Devem aplicar a disciplina de modo a produzir neles a consciência do dever pela razão e não pelo temor. Segunda recomendação: criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Isto significa mais do que uma boa educação e elevado grau de cultura, de conhecimentos técnicos e científicos. Significa, isto sim, que os ensinos da palavra de Deus devem ser objeto do maior interesse dos pais na educação secular e na formação espiritual dos filhos, ensinando o que é útil para esta vida e o que é proveitoso para a eternidade. A Bíblia apresenta o próprio Deus como modelo de pai que disciplina seus filhos. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6, lemos que Deus corrige a quem ama. O amor de Deus supera o amor paternal. Ao lermos Salmos 27, verso 10 e Isaías 49, verso 15, temos prova de que o amor de Deus supera o paternal e o maternal, porque Deus corrige os filhos com a expressão do seu santo e puro amor. É natural que os pais amem os seus filhinhos e busquem o bem deles, mas por isso mesmo tem de discipliná-los, às vezes até de modo severo, a fim de preservá-los de grandes males e produzir neles um caráter bem formado. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Deus majestoso e santo, Deus bondoso e fiel, obrigado, Pai, pelo teu amor incondicional para comigo. Obrigado, meu Deus, pelos ensinos através da tua palavra de como ser um bom filho e também um bom pai. Peço a Deus a tua bênção sobre cada pessoa que ora juntamente comigo. Pai, a família desta pessoa eu apresento nas tuas mãos. Que o Senhor esteja dando sabedoria a cada integrante desta família, para que o papel de cada um possa ser vivenciado com amor. Proteja, ó Deus, as famílias de nossa terra, é o meu pedido. Peço a Ti em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. É um fato sociológico que as crianças ilegítimas ou as que são abandonadas pelos pais, com consequências, são criadas sem disciplina e tendem a tornar-se delinquentes, voltando-se muitas vezes para o crime como meio de vida. O pai responsável, portanto, disciplinará o seu filho a fim de afastá-lo das armadilhas do pecado e da degradação moral. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.